Band News FM é Brasil que não acaba mais. Com Maiara Bastianello e Marcelo Duarte. Está começando mais um É Brasil que não acaba mais. Todos os sotaques, o Brasil de norte a sul, agora aqui na Band News FM. E hoje, representando a ausente Maiara Bastianello, aqui está a jornalista mais premiada da Band News FM, Carla Bigato. Tudo bem, Carla? Ai, Marcelo, tudo bem? Que honra estar aqui hoje. Olha, o terceiro prêmio em tão pouco tempo, hein? Comunique-se, troféu Mulher Imprensa e apresentação do Brasil que não acaba mais. Esse é o principal Puxei prêmio. a sardinha pro meu lado. Marcelo, aqui. eu amo o É Brasil que não acaba mais. Em todos os programas eu me pego dando risada alto, lembro das histórias depois, é maravilhoso. Acho uma palhaçada isso. Não, eu acho maravilhoso, sério, é o nosso Brasil que não acaba mais. Então hoje você vai se divertir desse lado do microfone, tá bom? Tá bom, será que dá certo? Opa, vamos lá, vamos para as manchetes do programa de hoje. No programa de hoje, uma disputa entre a família real brasileira e a União que já dura 120 anos. Não tem lógica nenhuma esse processo, vai rolar mais uns 500 anos e isso é história para boi dormir. No Roda Brasil, perdoai nossos pecados. Histórias engraçadas que aconteceram em missas. Aí dentro da igreja colocou uma música, né, com o peso da cruz. Aí a cruz foi lá e desabou, Jesus caiu. No Super Trunfo, um trocadilho que a gente não entendeu. Itajaí, em São Paulo, e Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Esse é um município do sudoeste do estado de São Paulo, né? Conhecido como a Terra do Feijão e também do Marolo. E vem singrando a lagoa e o rio rumo à fronteira. Traz Jaguarão na bandeira, traz a esperança na proa. O É Brasil que não acaba mais começa agora. E começa agora falando de gente magra. Nós dois, por exemplo. Deixa eu sair daqui. Gente bem magra mesmo. Nós vamos conversar com os historiadores Alberto Oliveira e Alberto Camareiro, que escreveram um livro sobre faquirismo, né? Faquirismo é aquela vida de privações, de jejum, né? E já teve faquir no Brasil, eu nem sabia. Pois é. Os dois escreveram o livro Cravo na Carne, Fama e Fome, o faquirismo feminino no Brasil, da editora Veneta. E a gente começa com o Alberto Oliveira. Alberto, a gente ficava pensando que essa coisa de faquir era só na Índia. Teve no Brasil quando isso? Então, na verdade, o faquirismo foi uma arte muito popular no Brasil, né, na década de 50, principalmente. Mas aconteceram assim, muitas apresentações de faquirismo dos anos 20 até os anos 60, 70, aconteceu muito no Brasil, tanto de homens quanto de mulheres, né? E a gente chegou por uma experiência do Camareiro. Em 1958, ele viu uma faquireza e ele ficou muito fascinado. Ele pode contar melhor sobre isso até, né? Era num circo, o Camareiro? Não era num circo, não, porque o faquirismo, na verdade, é uma arte independente né? Os faquires montavam sua própria barraca num local de movimento, nas cidades, no interior, andavam muito pelo interior também, além das capitais, claro. E eles montavam uma barraca independente para fazer o jejum, porque na verdade o circo tem que correr, né? O circo vai para frente, né? E eles faziam prova de jejuns longas, às vezes. Chegaram a 100 e tantos dias de prova de jejum, então eles tinham que ficar num lugar parado ali e tinha todo um esquema para visitação, tinha um policiamento para provar que aquilo que eles estavam fazendo ali era uma coisa honesta, que eles não comiam realmente. Existia o faquir do circo, que é aquele que espetava um estilete na barriga, furava a língua com prego, umas coisas que eles faziam. Esse faquir existia também, que era o faquir do picadeiro. Agora, o que nós fomos atrás mesmo e pesquisamos eram os faquires jejuadores. A questão deles era fazer o jejum e bater recorde. E de quanto tempo eles ficavam em jejum? Esse recorde, a gente está falando de quanto tempo? Variava, porque na verdade cada época tinha um recorde diferente, né? O último foi de 140 dias. Sem comer? Sem comer. Gente! Eu não consigo ficar 140 minutos sem comer. Pois é. Mas o Silk ficou esse período nos anos 80. Foi a última prova do Silk, que foi o maior faquir de todos os tempos, né? E o grande incentivador do faquirismo nacional, né? A gente, na verdade, no livro Cravo na Carne, a gente fixou nas provas das mulheres. Era o que eu ia perguntar para você exatamente, Camareiro. Qual foi o impacto de se deparar com essa mulher ali, dessa forma? Eu imagino que naquela época, uma atriz ou mesmo as cantoras, né, eram um pouco discriminadas. E uma mulher, então, que exercia essa atividade do faquirismo, o pessoal devia olhar meio torto, não?
Não, a barra era pesada assim, mas estamos falando dos anos 50, imagina você, entendeu? É o que você fala, as cantoras, elas tinham carteirinha de prostitutas, na verdade, né? Agora imagina uma mulher se expor dentro de uma urna de vidro para visitação pública, com cobras, se propondo a um jejum. Eu vi uma em 1958, eu tinha 8 anos de idade. Então em Campinas, eu morava em Campinas e apareceu uma faquireza, que era uma jovem, loira, bonita, que montou uma barraquinha no centro da cidade e aquilo foi um fuar na cidade, né? Imagina 1958, não tinha televisão, então era uma cidade muito mais pacata do que a de hoje, óbvio. E quais eram os nomes que elas usavam, Oliveira? Então, algumas das mais conhecidas no Brasil, né, foram a Suzy King, que ela atuava muito no Rio de Janeiro, fez várias provas e as formas que ela usava para divulgar essas provas chamaram bastante atenção na época. Por exemplo, em 1959, ela fez um desfile cavalgando na Avenida Rio Branco, seminua, para divulgar uma prova de jejum que ela começaria naquele mesmo dia, né? E deu um escândalo na época, porque ela estava seminua, derrubaram ela do cavalo. E aí, enfim, teve uma porção de problemas, ela foi parar na delegacia, saiu todos os jornais. Outras famosas também foram a faquireza Ione, que bateu o recorde mundial de jejum feminino em São Paulo em 1958 e depois foi assassinada pelo marido, que também era faquir. Teve outras também menos, a faquireza Sandra, a faquireza Rossana. Geralmente eram nomes que parecessem um pouco exóticos de alguma forma, né? Mas e aí? A gente não ouve mais falar, né? Que fim levou? Então, em 1970, provavelmente, até pelo menos o que a gente encontrou de registro, teve a última prova de uma mulher fazendo uma prova de jejum como faquireza, foi a faquireza Naja. Ela fez apresentações no interior de São Paulo, né? E dos homens foi o Silk, em 1980. E aí acabou se extinguindo, assim, essa arte, acho que muito pelo interesse do público, que foi mudando o foco, né? Com televisão, com essas novas mídias, tecnologias, foi como o próprio circo foi diminuindo, foi sumindo um pouco em comparação ao que era, né? E aí inventaram a nutricionista, né? Agora todo mundo tá de dieta, todo mundo... Exatamente. Agora é jejum intermitente. É isso. Exatamente. Muito bacana. E elas dormiam naquelas camas de prego também lá? Tinha isso? Isso. Algumas usavam cama de prego, outras cama de caco de vidro. Vixe. Algumas ficavam crucificadas durante a prova. Nossa. Variava um pouco a forma, mas no geral era a urna de vidro, né? Um caixão de vidro grande, dentro do qual elas ficavam, geralmente com cobras. Depois você reclama do seu colchão, Carla. Tá vendo? Pois é, de ficar com o Boechat e o Felipe Bueno nesse estúdio que é de vidro também, né? Tá vendo como existe coisa pior? Sim, Sempre é verdade. tem coisa pior. São cobrinhas também, mas olha, era pior. Eu queria aproveitar o espaço, de repente algum ouvinte possa ajudar a gente. A gente está procurando uma artista que foi partner do Fakir Silk. Me parece que ela fez provas de jejum também em São Paulo, nos anos 70, 80, que se chamava Índia Mara. Era uma artista, ela dançava com cobras, e a gente está procurando ela para fazer um trabalho, uma entrevista, né? Na verdade, a gente quer catalogar ela. Se algum ouvinte... Mas isso aí não rende um documentário, alguma coisa assim? Vocês não estão fazendo isso também? Olha, o documentário já está em pauta, a gente fazer um documentário sim, e o que nós temos mais concreto nesse momento é um filme que na verdade é feito pela Helena Inês, que é uma cineasta importante, famosa aí hoje. E a Helena Inês está fazendo um filme que provavelmente vai chamar Relatos de uma Faquireza. Na verdade não é o documentário do livro, mas é toda uma história, um roteiro criado por ela em cima dessas personagens do nosso livro. Muito bacana. Olha, nós entrevistamos aqui o Alberto Oliveira e o Alberto Camareiro, autores de Cravo na Carne, Fama e Fome, o faquirismo feminino no Brasil, da editora Veneta. Muito obrigado, viu, Albertos? Obrigado a vocês. Bom final de pra vocês. Me desarmou de minhas armas mais secretas, esbarrou na minha pressa de chegar ou de partir, espetando a minha calma como se eu fosse um faquir. E depois do intervalo, o Rio de Janeiro, disputa envolvendo a família real brasileira. Acredita? Nós voltamos já. Calma como se eu fosse um faquir. Aqui, o Brasil fala com o Brasil. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM.
Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. Hoje eu e Carla Bigato aqui. A Carla representando a Maiara Bastianello, que logo estará de volta. Ela é insubstituível, Marcelo. É verdade. Não é verdade ou não é? É verdade. A gente não consegue alguém para substituir a Maiara. Morrendo de saudade. Bom, e a gente adora uma treta aqui também, né? Você sabe, não é só no Super Trunfo, a gente adora uma treta. E tem treta rolando no Rio de Janeiro, disputa com a família real brasileira. Quem conta essa história, Carla? É o Gustavo Sleman. Quanto tempo você já esperou para a resolução de um processo judicial, hein? A demora é tanta que já virou até motivo de piada nas redes sociais. Mas nada se compara à espera das partes envolvidas em um dos processos mais antigos da história do Brasil. A disputa entre a família real brasileira e a União pela posse do Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, já dura mais de 120 anos. Haja espaço para arquivar tanta papelada envolvida nesse processo. E agora, depois de tanto tempo, o caso vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os herdeiros da princesa Isabel brigam pelos direitos do imóvel, que hoje serve como sede do governo do estado do Rio. O palácio foi apropriado pela União após a proclamação da República, como conta o historiador Milton Teixeira. O professor conta que a ação é normal quando há a transição de uma monarquia para uma república, em qualquer país e em qualquer parte da história. Quando você proclama a república, desaparecem os bens da monarquia e tudo se torna bem da União. Os palácios na Áustria, quando caiu o Império, passou tudo para a República. Os palácios da Alemanha, quando caiu o Imperador, foi assim. Os palácios do Czar na Rússia, quando caiu o Czar, passou tudo à mão do governo. Os palácios em Portugal, quando caiu a monarquia, passou tudo para a mão do governo. Então não tem lógica nenhuma esse processo. Vai rolar mais uns 500 anos e isso é história para boi dormir. Para vocês terem uma noção de quanto tempo essa disputa rola nos tribunais, o primeiro processo de 1895 foi escrito a nanquim e pena. Vamos ver se em setembro, mês em que o julgamento será realizado, finalmente vamos ter uma resolução do caso. Antes tarde do que nunca, né? Não, isso porque tá no STJ ainda, né, Marcelo? Tem mais uma instância, Supremo Tribunal Federal. Mas olha, mas é até bom que isso aconteça, porque eu lembrei de uma história que quando chega a comitiva de Dom João VI no Brasil, eles se apropriam de vários prédios, né? E eles colocam uns cartazes que era o PR, do príncipe regente, como passa a ser o dono do imóvel. E a população falou, não, PR é prédio roubado. Então estão pegando de volta. É golpe. É golpe. E depois do intervalo tem o Roda Brasil. Você vai ser minha rainha, eu quero ser seu rei. Eterna noite de verão, desde que eu me apaixonei. Você está na Band News FM. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. Hoje eu com Carla Bigato aqui representando Maiara Bastianello. E foi ideia dela essa aqui, viu? É mesmo? É, bem a cara da Maiara, ó. Tá. Cada cidade... Primeiro, em vez do caminhãozinho, vamos soltar o que aqui hoje? Vai caminhãozinho mesmo. Roda Brasil. Hoje cada cidade deve contar uma história engraçada vivida durante uma missa. Né? Fica imaginando, é coisa da Maiara. Que ela vai na missa, não fica prestando atenção no padre. Né? Então vamos lá, agora as nossas missas aqui. Vitória, começando, Leandro Nossa. Durante a Semana Santa, uma das tradições do catolicismo é realizar a missa de lava-pés, que reproduz o momento em que Jesus lavou os pés de cada um dos seus 12 apóstolos. A fiel Maria José Novaes ajudou a organizar uma dessas missas, mas com uma alteração. O frei iria chamar cada apóstolo pelo nome. E nesse dia a gente estava trabalhando também com inclusão social. E a gente pegou e escolheu um apóstolo que tem um pouquinho de deficiência auditiva, né? Que ia botar do lado dele uma pessoa que na hora que chamasse o nome dele, que é Tomé, a pessoa ia chamá-lo e ele iria pro altar. Na hora de chamar o Tomé, acabou dando tudo errado. A gente esqueceu de botar alguém do lado dele. E o Frei Nelvio começou a chamar os apóstolos. Quando chamou Tomé, ninguém aparecia. Não, Tomé! Ele falou, eu acho que Tomé foi beber uma água.
A Maria José precisou correr para levá-lo ao altar. Quando ele chegou no altar, eu falei, não vi, eu tô aqui. A comunidade veio abaixo, eu sou Tomé. Mas ele não tinha culpa, entendeu? A culpa, na verdade, foi toda nossa. Depois dessa, foi difícil segurar o riso durante a missa. Bela história. Só acredito vendo. Boa. Boa história. Tem Salvador agora? Salvador, Maria Lorena Alves. O peso da cruz. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Este é um trecho de uma música cantada em muitas igrejas. E foi justamente isso que aconteceu em plena Sexta-feira Santa, uma das datas mais importantes para os católicos, em uma paróquia do bairro de Castelo Branco, na periferia da capital baiana. A igreja, em épocas especiais, realiza apresentações teatrais com os moradores. E foi em uma dessas encenações, em uma missa, que tudo terminou em gargalhada. Conta aí, Thales Bonfim, o que aconteceu? Dentro da igreja, os jovens ensinaram a paixão de Cristo. E aí, no momento da crucificação e tal, aí dentro da igreja colocou uma música, né, com o peso da cruz. Aí a cruz foi lá e desabou, Jesus caiu. E foi mais ou menos isso. E a galera se acabou de rir. Foi difícil segurar o riso, hein? O Jesus era muito gordo, né? E a galera ficava falando que o próprio peso de Jesus que fez com que ele caísse da cruz. Thales frequenta a igreja desde pequeno e diz que nunca viu os fiéis rirem tanto em uma missa. Eu ter apanhado um faquir pra fazer esse papel, não o gordinho da paróquia. Jesus gordo. Quem Jesus era gordo. o diretor de elenco dessa peça, gente? Não pode. Vamos pra Manaus agora, quem? Arthur Coelho. Descobri uma história engraçada durante uma missa, foi um tremendo sacrifício, mas conseguimos encontrar. Num belo dia, o representante comercial Edipo Gama foi à igreja com a família e um pipoqueiro roubou a cena. Na hora da oferenda, meu pai dava-nos dinheirinho para darmos o dízimo. E o pipoqueiro deu R$10 e ficou esperando o troco dele. Como assim? Explique isso direito pros ouvintes. E ele ficou lá na bandejinha do padre lá, tipo, esperando, aguardando chegar o troco dele, e foi lá, destrocou o dinheiro, jogou os 10 dele e pegou 7 de volta. Eu e minha irmã, que estávamos nas primeiras filas, ficamos olhando aquela situação e caímos numa crise de risos. Meu pai chegou a nos expulsar da igreja, tipo, mandou se retire da igreja e todo mundo da igreja olhando para a gente rindo descontroladamente. É genial, com essa falta de troco, o cara vai ter ideia do pipoqueiro. Onde eu consigo dinheiro trocado fácil? Ué, não tem a história? Não. Roubou a igreja? Não, troquei. Não é? Tem uma resposta pronta. Vamos lá, Brasília agora, Ângelo Nascimento. A Brasília não tem muito santo não, hein? Dizem que criança tem a mente pura e não costuma mentir. Além disso, do nada, tiram a história da cartola e revivem tudo. Pois é, guardam tudo na memória. Pelo menos foi assim com o pequeno Sadraque Mendes, hoje um professor de canto de 30 anos. Membro de uma igreja evangélica em Brasília, ele era uma daquelas crianças que não paravam no lugar. E foi justamente um dia desses, durante o sermão, falando para toda a igreja, que ele viveu uma situação pra lá de inusitada. O pastor que estava na nossa igreja, ele era um senhor de idade já. Mas ele é do interior, então ele às vezes falava algumas palavras trocadas e tudo. E aí ele foi dar meio que um sermão. Como ele era meio do interior assim, tal, jeito de falar, ele falou assim que as crianças deveriam parar de transitar, né, no meio da igreja. Só que em vez de falar transitar, ele falou assim, essas crianças têm que parar de transar no meio da igreja e transa pra lá e transa pra cá. E não é que anos depois o fiel reencontrou o pastor e sabe sobre o que eles conversaram? Sobre o momento trocadilho, claro. Sim, aí a gente conversou, a gente falou com ele e tudo, e ficou tudo entre amizade mesmo. É melhor ter muito cuidado na hora de chamar a atenção das crianças. Agora para Curitiba, Juliana Rodrigues. Rir é o melhor remédio e faz bem à saúde. Quem nunca ouviu essa frase? Mas rir em momentos inadequados pode te deixar em maus lençóis. Já pensou em cair na gargalhada durante uma celebração religiosa, por exemplo? Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia. Uma história parecida também aconteceu por aqui. A catequista Daniela Amaral teve que segurar o riso por causa de um deslize de um colega. No meio da leitura, ao invés dele ler ao extremo, ele
leu estrume. Aí você já perde o foco da missa toda e dá aquela vontade de rir, né? Foi numa situação tão embaraçosa quanto essa que até o Frei Alexandre Cardoso da Silva se perdeu em meio às risadas. Um dos livros do Pentateuco na Bíblia é chamado do Deuteronômio. Só que o leitor se enrolou. Ele falou leitura do livro do demônio. Aí pronto, né? A turma não pôde se conter, né? E o padre também ficou todo sem jeito. No final de tudo, os risos foram controlados e a missa continuou, sem certas interrupções. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu lembrei de uma história ótima agora, que a minha mãe fez aniversário em março e ela pediu uma missa em homenagem a ela. Nós fomos ver, né? E era um dia de semana, poucas pessoas, e no banco, bem na primeira fila, de repente uma senhora tira o sapato e dá assim, pá, naquela parte de cima do banco. Ela matou um bicho, mas em vez de ir com a mão, ela tirou o sapato e deu. O padre parou, assim. Gente, nunca tinha visto nada parecido. Eu tenho um problema com isso, Marcelo, e normalmente de começar a dar risada e não parar mais, sabe? Isso é um problema, né? Um problema. E normalmente quando é uma coisa bobinha, assim, né? Você ouve uma troca de palavra, isso, matar um bicho. Estrume, ó, imagina. Depois do intervalo ainda tem João Pessoa e São Paulo, hein? Tem Brasil na fita, tem Brasil na rede. Rede Band News FM. É Brasil que não acaba mais, aqui na Band News FM. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso Roda Brasil e hoje cada cidade deve contar uma história engraçada vivida durante uma missa, tá? Uma melhor que a outra, hein? Hoje é verdade. Hoje então boas, tá bom o negócio, boas. Hein? Uhum. E agora, Carla? João Pessoa fala, Aline Guedes. Mesmo com o nome bíblico, Deus não livrou o funcionário público Noé Estrela de passar uma vergonha daquelas em cima do altar. Ele foi com a família participar de uma missa em uma paróquia diferente da que habitualmente vai. No final da missa, o padre começou a chamar, olha, pessoas, eu estou notando que existe aqui pessoas de fora, e quem quiser vir aqui ao altar, por favor, sejam bem-vindos, para que a gente possa dar as boas-vindas. A esposa, Dilane Estrela, já se apressou em levar a família para o altar. Ela começou a me puxar com força, não vamos, nós vamos lá para frente, que nós não somos aqui dessa paróquia, nós somos da paróquia de Tambalzinho e por aí vai e tal. O que Noé não sabia era que o padre havia chamado os fiéis de outros estados e não de outro bairro. Vamos chegar gaúcho, vamos chegar paulista, vamos chegar carioca, lá na frente, aí o padre começou a entrevistar, você é de onde? Ah, eu sou de Goiás, aí tome palma, a igreja lotada. Quando chegou a vez de Noé responder, ele se escondeu atrás do altar e jogou a batata quente para a esposa, Dilane. Aí o padre fez a pergunta, você é de onde? Nós somos ali de Tambalzinho, Meu Deus do céu, ele praticamente não terminou de falar com as pessoas, eu já estava passando por trás do altar, bem abaixadinho, e os meninos também me acompanhando, né? Ah, não deixa de ser um turista, Noé, turista de bairro. Deus perdoa. Pegou a arca e voltou, Noé. Isso é uma piada bem gostosa. Nossa, boa essa. Boa essa. Gostou? Posso usar e falar que é minha? Certamente eu ia dar risada falando essa piada. Agora São Paulo para terminar, Reni Ravanelli. Meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. Mal imaginava o cantor Renato Russo que um homem com o nome de uma santidade católica causaria uma situação inusitada numa missa realizada no interior de São Paulo. O técnico de manutenção aposentado Domingos Beneghini é frequentador assíduo das igrejas na cidade de Sertãozinho. E certa vez, ele estava presente numa grande celebração em homenagem a São João Batista. Tudo corria bem e o culto já estava acabando, quando entrou uma pessoa embriagada na igreja. E aí no final da missa o padre foi dizer, o dia do padroeiro, né? Viva São João Batista! Aí o bêbado saiu correndo e subiu no altar e ficou acenando pro povo. O nome da pessoa era João Batista, então ele achava que a homenagem estava sendo feita para ele. Enquanto os fiéis gargalhavam, o padre fazia de tudo para o senhor João Batista sair de lá. O padre mandava ele descer e continuava, viva São João Batista! Foi difícil tirar ele lá do altar. Fica a recomendação, se beber, não vá à missa. Muito bem, agora vamos votar. Hoje foi muito bom o Roda Brasil, hein, Carla Botina? Qual você gostou mais? Eu gostei da do João Batista, vai. Essa? Bêbado igreja, é quase uma piada, mas é uma história real. Eu voto nessa do Reni. Eu fiquei em dúvida, o pipoqueiro, eu gostei muito do pipoqueiro, mas eu vou votar no gordinho que fez o papel de Jesus Cristo. Pra mim foi Salvador, Maria Lorena Alves, o gordinho que com o peso da cruz e pá, caiu.
Então, Salvador e São Paulo, os ganhadores. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fala com o Brasil. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. Trilha sonora para Super Trunfo. Carla Bigato, Maiara perde todas, mas as representantes de Maiara têm saído bem. A Débora Alfano, que veio a semana passada, ganhou. É mesmo? Ganhou, e ganhou de goleada, hein? Opa! 5-2. Gente! Não é tão difícil. Mas a Débora tem know-how. É verdade. Eu tô um pouco mais afastada. Mas você já participou algumas vezes. Já participei algumas vezes, mas eu acho que eu vou representar a Maiara assim, ó. Vamos perder. Tá? Vou fazer de tudo pra perder. Fazer de tudo pra perder. Então vamos lá, então começa perdendo para o ímpar. Vai, para o ímpar. Ímpar. Par. Ganhei, ó, você começou bem. Ai, eu fico olhando. Parou ainda, deu 2. Vai. Então, ó, hoje nós temos Itaí em São Paulo e Jaguarão no Rio Grande do Sul. Eu vou escolher Jaguarão no Rio Grande do Sul. Tá. E quem apresenta Jaguarão é o Fávio Teres, o prefeito da cidade. Nós temos uma belíssima cidade, né, de fronteira, que nos destaca principalmente. As pessoas vêm nos visitar por ser uma cidade histórica, né? Nós temos uma cidade onde casarios tombados, né? Temos um teatro municipal onde é um dos mais antigos do país, uma cidade belíssima, né? Que convida aqui para que os turistas, né, e as pessoas venham visitar. Já fiquei com vontade de conhecer Jaguarão, olha. Não é? Nossa, bem interessante mesmo. Agora, Marcelo, eu não entendi. Tá, Jaguarão no Rio Grande do Sul, Itaí em São Paulo. Normalmente o Super Trunfo tem um trocadilho. Eu não saquei. Eu também não. A Maiara, ela deixou a bomba pra gente. Ela jogou, pô, olha aí. Caramba, Itaí e Jaguarão, por quê? Tá, eu acho que talvez a gente pergunte pra ela semana que vem. Tá bom. Tá? Flávio Monteiro apresentando a cidade de Itaí em São Paulo, gerente de hotel. Fala, Flávio. Itaí é um município do sudoeste do estado de São Paulo, né? Conhecido como a Terra do Feijão e também do Marolo. Cidade banhada pela represa de Jurumirim, a maior reserva de água doce do estado de São Paulo. A penitenciária nossa fica aqui a uns 15 quilômetros do centro da cidade. E tem presos estrangeiros lá. Então a gente recebe muitos visitantes, né, estrangeiros por conta disso, porque tem presos de todas as nacionalidades lá, inclusive europeus. Então você começa escolhendo, Carla. Ai, não sei. Começou bem, é bem Maiara mesmo. Vamos começar então, já que a gente teve Roda Brasil falando de igrejas, né, de missas, vamos com o número de igrejas? Vamos lá, número de igrejas, então começa com a tua, Itaí, São Paulo. Igrejas tem bastante, tem umas 3 católicas, né, umas 2 congregações e várias outras depois espalhadas, evangélicas. Eu acho que várias outras 10 ou mais, Marcelo. Não, várias outras 10 ou mais. Várias outras fica nas 5. Ele tem que falar um número. Põe 5, várias outras não vale nada. Tá. Olha, número de igrejas agora em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, prefeito Fávio Teles. Se a gente somar em tudo, por exemplo, só de casas de candomblé aqui, é em torno de 300 casas, né? Temos 13 igrejas católicas, tá? Temos uma igreja episcopal, né? E uma igreja, se não me engano, luterana. Né? Então ganhei. Peraí, não. É que nem tô contando o candomblé. Tá. 1-0. Ai, tá bom. Então agora eu escolho, hein? Tá. Eu quero a distância da capital, Jaguarão para Porto Alegre. Temos 380 quilômetros. Bom, 380. Tá bom, distância da capital de Itaí. 300 quilômetros. 2-0, Carla. Você tá indo bem, Carla. Tô indo bem. Mantém. Vai, o que você vai escolher agora? Eu vou escolher número de habitantes de Itaí, São Paulo. Aproximadamente 26 mil. Uia, 26 mil. Número de habitantes em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Ao torno de 28 mil. Eu não sei por que eu tô reclamando. Você tá indo super bem. Você tá indo super bem. Vou passar embaixo da mesa aqui. Vamos tentar alguma coisa pra criar uma confusão aqui, vai. Querem brigar, que briga. Você gosta de hino da cidade? Adoro. Então vamos lá, vai. Hino da cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Quem navega nestas águas, segue a mirim na canoa, e vem singrando a lagoa, e o rio rumo à fronteira. Traz Jaguarão na bandeira, traz a esperança na proa. Olha, eu derramei uma lágrima agora. Eu também. Agora é assim, Carla. Se a sua cidade não tiver hino, eu já ganhei a partida. Eu acho que tem.
Se tiver hino e ele cantar, o Flávio Monteiro, ele cantar, você ganhou esse ponto. Flávio. Se ele só declamar, a próxima vale 2, tá? Flávio Monteiro. Vai, pede que a sorte vem. Cante, Flávio Monteiro, cante. Tava em seus ouvidos. Ao saudar-te, Itaí, terra querida, minha voz inflamando de orgulho. Pede a Deus, numa súplica sentida, faça belo e gentil teu futuro. Terra boa, recebe prazenteira a semente da fé e do amor. E a quem chega de terra estrangeira, abre os braços e interno calor. Olé, driblou, quando né? Ele falou, fecha os ouvidos, eu achei que ele ia cantar. Tinha certeza, então ele não gosta da letra, né? Você já começou a levantar o punho pra socar no ar. Mas não, agora você escolhe e vale 2. Você tá perdendo de 3-0 e agora você pode encostar pra 3-2. Ô Marcelo, me fala só uma coisa. Parâmetro de temperatura média da cidade ganha o quê? A mais alta. Mais alta? Então melhor não. Não, é melhor, você pode. Temperatura média da cidade, interior de São Paulo. Itaí, qual é a temperatura média, hein, Flávio Monteiro? Uns 21 graus Celsius. Quantos? 21. Isso já deu confusão uma vez. Uns 6. Temperatura média de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, prefeito Fábio. No inverno é frio, fica uma média aí, deve ficar em torno de 12 graus, a média, né? No verão. 10 graus, 12 graus. E no verão nós também temos uma média alta aí, talvez de 18 graus, 20 graus. Não deu a certo. média. 21 pontos para Carla. 21 pontos. Parabéns. Agora eu escolho, ou eu ganho ou você empata, hein? Vamos lá. Pessoa mais velha de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Nós tínhamos e faleceu deve fazer pouquinhos meses, um senhor que ele estava com 102 anos. Nós temos um padre aqui, amigo nosso, que ele está bem de saúde e tem 92 anos, né? Olha, Marcela, a gente lamenta, não, né? mas tá valendo 92. Tá valendo? O 92 Esse padre amigo nosso não tem nome. Não, isso Como às vezes assim? não tem mesmo. Ah. O 92 vale. Você visita. Tá bom. Pessoa mais velha de Itaí, no interior de São Paulo. Então, deve ser o senhor que mora ali do lado da escola de inglês ali, próximo à escola estadual João Miquelin. Ele é um senhorzinho, tem uns 4 cachorros lá na casa dele. Cachorros deitaram com ele lá na calçada quando ele tá tomando um sol. Ele deve ter uns 100 anos de idade. O cachorro tem menos um pouco. O cachorro tem menos. 3-3. Ó, 3-3 e agora é o ponto decisivo e você escolhe, Carla. Ai, você pode virar o jogo, você tá perdendo 3-0 e agora você pode virar, você pode ganhar de 4-3. Olha, se tem mais igreja, sua cidade, gaúcha, não vai ter mais farmácia, minha cidade paulista. Vamos com área territorial. Não, eu vou com um bem chato, Marcelo. Vai. Número de postos de combustível. Tá jogando bem, vamos ver. Número de postos de combustível em Itaí, cidade paulista. Posto de gasolina, 5. 5 e 5. O meu tem mais. Será? Número de postos de... Olha, Carla, depois a gente ouve a área territorial, só pra você se arrepender. Número de postos de combustível em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Em torno de 9, 10 postos. Que isso? Perdi. Perdeu. Mas vamos ouvir. É igual seleção brasileira. Vamos ouvir. Área territorial. Primeiro da sua, vai. Temos 2.000 quilômetros quadrados. 2.000 km². E a tua? 1.100 km². Quantos? 1.100. 1.100 km². Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas tudo bem. Mas tudo bem, Carla. Você entrou pra perder. Perdi quase bonito, né? que você não faz o que você conseguiu, que você tava pretendendo, mas você conseguiu no final. Essa coisa de Copa, eu tô no mesmo espírito ainda, Marcelo. Nada disso. Imagina tomar chuva na premiação, não. De tá jeito tudo bem. nenhum. Parabéns, viu? Muito obrigado. Band News FM. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com o último bloco deste É Brasil que não acaba mais, que está aqui com a presença de Carla Bigato, representando a Maera Bastianello hoje. Sabe que aqui a gente sempre termina em festa, né? É? A gente pode brigar, pode criticar, pode fofocar, mas a gente termina com festa. Tá bom. Tá? E a gente tem o quadro Brasil é uma Festa e a gente vai pra onde hoje? O Brasil é uma festa. Hoje a gente vai pra Caldas, em Minas Gerais, Marcelo. Quem conta a festa é o Bruno Marum.
Vai até o fim de julho a Festa do Biscoito de Caldas, no sul de Minas Gerais. Considerado uma tradição familiar na cidade, o evento chega à 29ª edição. Cerca de 30 mil pessoas devem passar por Caldas durante os fins de semana do mês de julho para curtir a tradicional Festa do Biscoito. São mais de 30 atrações no período do festival, com destaque para a programação musical. O secretário de Cultura e Turismo de Caldas, Caio Vestim, conta que a festa é uma oportunidade para dezenas de produtores locais exporem os mais diversos tipos de biscoito, além de pratos típicos da região. O forte é biscoito de polvilho. Os produtores compram cerca de 2 toneladas de polvilho no período da festa. Assa-se esses biscoitos o período inteiro da festa, o tempo inteiro está assando biscoito. Não só o biscoito está saindo broa, saem roscas, mas o prato-chefe da casa mesmo é o biscoito. O evento, que é realizado há 29 anos no município do sul de Minas, começou de uma forma tímida, com poucas barraquinhas e pessoas, mas se expandiu ao longo dos anos. Cresceu tanto que em 2013, a Festa do Biscoito foi reconhecida como patrimônio imaterial cultural da cidade. Ela teve uma parceria aqui da rede hoteleira, que eles buscavam manter os turistas aqui na cidade por um período maior. Como sempre houve a tradição da cultura do biscoito, do polvilho, então eles resolveram fazer o primeiro festival do biscoito, né? Isso há 29 anos atrás. Uniu-se a rede hoteleira, né? Convidou alguns produtores de biscoito na época, e em 2010 nós registramos a festa no IEFA como um patrimônio material da cidade. Em 2002 ela foi tombada. Se eu não me engano, ela foi o primeiro registro de tombamento que teve na cidade junto ao estado. Qual o jeito certo? É biscoito ou bolacha? A programação da Festa do Biscoito está disponível no Facebook da Prefeitura de Caldas. Mas pode falar bolacha. Se fosse em São Paulo, ia ser Festa da Bolacha, né? Isso. E você percebeu que foi o segundo tombamento que a gente falou no programa? O outro foi da Cruz com o gordinho lá. Verdade. Bom, terminamos este Brasil que não acaba mais. Gostou, Carla? Ai, adorei, Marcelo. Acaba sempre, logo, né? Diz que não acaba mais, mas acaba rápido. Mas até então ele volta. Depois ele volta. Não sabe até quando, mas ele volta. Programa que teve montagens e sonorização do José Antônio de Araújo, nos trabalhos técnicos do Caio Bento, produção do Reni Ravanelli, apresentação minha, Marcelo Duarte, e hoje a Carla Bigato aqui. Muito obrigado, viu, Carla? Adorei, Marcelo. Apareça. Me chame sempre, por favor. Chamaremos, tá? É Brasil que não acaba mais. Rede Band News.